Oi, 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 meu povo! Tudo bem com vocês? Gente, que saudade que eu tava de vocês, de gravar conteúdo, né? Tô conseguindo organizar cada vez mais minha vida, graças a Deus, né? Pra quem acompanhou o vídeo anterior, eu citei que eu iria ter que me adaptar a novas mudanças, mas Deus é bom o tempo todo, tá? Já atualizando vocês, por enquanto Josué voltou a semana inteira pra babar. E a produção voltou, né? Ser de segunda e terça, enfim. Coisas que vocês já viram aí no canal, tá? Mas o vídeo de hoje eu vim falar pra vocês, tipo, o que que eu tô fazendo lá na nossa plataforma maravilhosa do iFood, que eu vi que tá melhorando muito as minhas vendas, tá? Eu saí de 2 pedidos para 8, 10, 11, 15, tá? 18, enfim. Eu vou mostrar o meu cardápio do iFood por dentro. Eu tô fechando, cortando aqui rapidinho, tá? Antes de ir pro assunto principal. Tô abrindo e fechando o olho toda hora, porque a minha cabeça, ela está explodindo. Mas não é uma dor de cabeça que vai me parar, né? Então é isso. Então, se vocês verem eu piscando o olho toda hora, fazendo alguma caretinha, é por conta da cabeça, tá, minha gente? Tá doendo horrores. Mas enfim, vamos ao assunto principal do vídeo. Eu analisei que estava chegando bastante clientes novos na minha loja, tá? Que estava sendo recorrente esses clientes. Por exemplo, o cliente vinha, comprava hoje, gostava do produto, amanhã ou depois de amanhã comprava novamente. Aí eu comecei a analisar se não seria uma boa oportunidade investir um certo valor, tá? Para esses clientes que às vezes quer comprar na loja, mas não compra por algum motivo específico e a maioria das vezes é taxa de entrega, tá? Então eu tirei, tá, do bolso do caixa da loja, R$ 2,50. Por que R$ 2,50? Eu coloquei taxa de entrega gratuita, tá? Até 5,99. Porém, eu vou sempre olhando como que tá a tabela de taxa do iFood para me ir adaptando, tá, essa estratégia. No momento, ainda dá para manter ela, taxa de entrega gratuita até 5,99, embutindo cobrindo 2,50 e o restante embutindo em cada produto, tá? A maioria dos pedidos sai 2 itens, 3 itens e assim acaba compensando. Coisa, gente, que eu fiz também, tá? Além de dar taxa de entrega gratuita, foi organizar o meu cardápio. O meu cardápio é um cardápio muito extenso. Eu tenho só de bolo vulcão, eu tenho bolo vulcão de cenoura com cobertura de chocolate, bolo vulcão de ninho, ninho com pedaços de morango, dois amores, brigadeiro, que eu lembro são esses, tá? Mas eu sei que tem mais dois que eu removi do cardápio devido não encontrar a matéria principal no valor bom, né? No valor acessível. Então, só bolo vulcão tinha 5. Bolo no pote, 7. Só aí você já passou de 10 produtos. Copo da Felicidade eu tinha 11 sabores. Então, era um cardápio muito grande, aonde os clientes, né, entra e vê muita coisa, fica perdido, não sabe o que vai comprar e muitas das vezes sai da sua loja e você perde a venda e um suposto cliente que poderia recorrer várias vezes à sua loja, né? Então, eu mudei a forma de colocar os itens no meu cardápio. Hoje em dia, eu tenho, se eu não me engano, 4 categorias, tá? Que é queridinhos... Não, queridinhos não, esse aí já é da outra loja, eu tô confundindo aqui. A loja principal é quem pediu, repetiu. A categoria de copo da felicidade, a categoria de bolo vulcão e a categoria de combos. Por que 4? Dentro do quem pediu, repetiu, tem bolo no pote, tem cone trufado, tem empadão, que são realmente produtos que eu vendo bastante, tanto fora do iFood quanto dentro da própria plataforma, tá? Aí o que que eu fiz? Dentro da categoria, você pode colocar complementos. Por exemplo, bolo no pote mais complemento. Um complemento que eu vejo muita gente colocando é escolha o sabor da massa, que inclusive eu tenho este complemento, tá? Que eu vejo um complemento viável, onde o cliente tem a liberdade de escolher o sabor que ele quer comer, de personalizar o bolo dele, no caso, né? E tenho também os sabores dos recheios. Eu deixo disponível prestígio, todos os sabores que eu tenho disponível naquele dia, eu deixo lá disponível e dou a opção para o cliente escolher se ele gosta da massa branca ou se ele gosta da massa de chocolate, tá bom? Dentro do cone trufado, eu trabalho da mesma forma, deixando sabores para o cliente escolher. O pudim, ele é único lá, não tem complemento, é somente ele mesmo, tá? O empadão, eu até tinha o tamanho, que eu tava tendo 2 tamanhos, porém agora eu deixei somente o 200 gramas, porque ele sai bem mais. Deixa eu ver outro produto. Copo da Felicidade.
O Copo da Felicidade, ele tem uma categoria específica para ele, porque ele é um dos meus campeões de vendas. Porém, eu tô trabalhando com 2 tamanhos, tá? Tô trabalhando com o tamanho de 150 ml, que é onde eu vendo ele até 220 gramas, tá? Lembrando que ml e gramas são diferentes. E tenho o de 200 ml, que eu vendo ele a 300 gramas, tá? Então, são 2 tamanhos, dentro da mesma categoria. Copo da Felicidade, sabor XXX, por valor a partir de tanto. E lá dentro do complemento tem o tamanho do copo que o cliente quer. Se ele quer o de 500 ml, de 150 ml, ele vai pagar tanto. Se ele quer o de 200 ml, ele vai pagar tanto. E eu sempre deixo específico, porque nos copos que eu compro, ele vem as ml nele. E tem cliente que não sabe diferenciar ml e grama, tá? Então eu sempre deixo específico. 150 ml barra 220 gramas, 200 ml barra 300 gramas, tá? Para o cliente ficar ciente. Porque para muitas pessoas essa pequena informação é uma informação muito boba, né? Mas para quem não entende, acaba avaliando negativamente a loja, achando que recebeu bem menos, tá? Então, por isso que eu resolvi colocar. O do bolo vulcão também tem uma categoria onde eu coloco. Vocês vão ver já, tá? O meu cardápio certinho, vou mostrar para vocês. Mas, enfim, eu dei taxa de entrega gratuita até R$ 5,99. Se você vê que até R$ 5,99 é muito pouco, devido ser somente 1, 2 quilômetros, você que decide, tá? O meu R$ 5,99 tá até 3 quilômetros. Só final de semana que aí fica 1 quilômetro mesmo e ponto. Organizei o meu cardápio, deixando poucas categorias com bastante opção. Se o cliente não gosta de bolo no pote, ele tem pudim. Se o cliente não gosta de pudim, ele tem copo da felicidade. Se o cliente não gosta de copo da felicidade, ele tem empadão. Se o cliente não gosta de empadão, ele tem bolo vulcão. Se o cliente não gosta do bolo vulcão, ele tem que se tratar. Enfim, brincadeiras à parte, né? Porque eu trabalho assim com uma quantidade de doce que, no meu haver, agrada todos os públicos. Se ele não gosta de uma coisa, ele tem outra opção, né? Ah, Jô, mas por que tudo isso? Porque sempre deu certo trabalhar com tudo isso, tá? Eu trabalho com a mesma base, como vocês veem aqui, base de recheio, massa branca, chocolate e massa de cenoura. Então, pra mim é super tranquilo, tá? Outra coisa que eu tô fazendo, tá? Que tá me ajudando bastante, que eu vi, começou a aumentar o número de pedidos, gente, cumprir o horário de funcionamento. É uma coisa tão boba, assim, que você olha e fala, ah, mas é lógico isso. Só que às vezes a gente tem um imprevisto. A gente tem, que nem ontem. Ontem eu tive consulta médica para ir ver os olhos, lembra? Que eu falei no início do vídeo que vocês viram parecendo que tô com defeito? Realmente tô com defeito, tá? Eu fui no oftalmologista e eu tive que fechar a loja. Só que não fechar diretamente, tá? Eu só pausei todos os itens. Pausei todos os itens do cardápio e a loja continuou cumprindo o horário de funcionamento. Na minha loja, eu já fiz o teste de pausa programada e já fiz o teste de pausar os produtos. Gente, eu já fiquei mais de uma semana com a loja aberta sem produto. E no dia seguinte eu abri e eu vendi. Assim como eu fiquei uma semana fechada, no dia seguinte eu abri e não vendeu nada. Fechado que eu falo com pausas programadas ou até mesmo removendo o horário de funcionamento, tá? Então, para mim, na minha loja, o que funciona é a pausa dos produtos, tá? Pausar o cardápio. Isso para mim funciona. Ontem eu saí, resolvi minhas coisas, voltei para casa, tava cansada, não quis abrir a loja. Abri, no caso, despausar. Deixei do jeito que tava. Hoje eu entrei, olhei se ia ter todos os itens, né? Olhei tudo certinho, despausei os produtos, despausei os complementos, tá? E abri a loja. Já tocou um pedido, tá? Então, se eu tivesse fechado, eu tenho certeza que não iria ter tocado esse um pedido, tá? Eu abri a loja, cumpri o horário de funcionamento de abrir, mas eu despausei o cardápio tem 30 minutos. Então, tá tranquilo pra mim. Pra mim, na minha realidade, a pausa do cardápio funciona melhor do que a pausa programada, tá? Então, cumpra o horário de funcionamento. Se você colocou que vai abrir às 10 e fechar às 10, abra às 10 e feche às 10, independente se você tá com produto lá dentro ou não, tá? Acabou os produtos, não fecha a loja. Deixa a loja aberta com aviso, voltamos em breve. Ou que nem no dia que eu precisei fechar por 3 dias, vocês lembram? Da mudança, o fuzuê todo? Eu deixei um aviso, voltaremos dia 9. Dia 9 eu abri e saiu, se eu não me engano, 6 ou foi 8 pedidos, não lembro muito bem. Então, tá? Na minha loja funciona assim. Só que cada loja tem um algoritmo,
tem um público específico, cada loja é diferente uma da outra, então você tem que aplicar para saber se dá certo e o que dá certo na sua loja, tá? Às vezes taxa de entrega gratuita para mim dá certo, para você não. Às vezes pausar o produto para mim dá certo, para você não. Enfim, assim vice-versa, tá bom? Outra coisa que tá me ajudando bastante, que isso foi dica de uma moça que tá no grupo onde eu estou, é mandar, tá, um bilhetinho escrito à mão pro cliente com um mimo. Eu já mandava um mimo, só que eu mandava esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma aí. Eu mandava isso aqui, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês que eu tava com preguiça de escrever à mão? Aí eu comprei isso aqui, ó. Gostou? Aí tem 5 estrelas, avalie no iFood. Sua opinião é ótima. Não, eu tô lendo de cabeça pra baixo, meu Deus. Sua opinião é muito importante para nós, ó. Então eu mandava esse. Gente, eu já usei acho que mais de 100 desse. Se 2 clientes avaliou, foi muito. Aí eu comecei a fazer cartãozinho escrito à mão, igual a moça falou. E o cliente avalia. De acordo com o que o cliente avalia, né, o iFood já entende ali também que ele gostou daquela loja e vai repassando. Eu percebi que depois que os clientes começaram a avaliar mais, tá chegando mais gente, tá? Tá chegando mais gente, graças a Deus. Esse último shot, né, o último vídeo pequeno que eu postei aí, foi de domingo, dia 18, tá? Eu tinha até mostrado a data, só que na hora de postar lá o vídeo aqui no YouTube, eu não vi que a data foi cortada, mas foi dia 18. Saiu 16 pedidos no iFood, tá? E 2 pedidos no cardápio digital. Eu tô focando mais pro lado do iFood devido não ter motoboy próprio, né? E aí, no momento, não é a hora certa de contratar ninguém. Inclusive, chegou um pedido, tá? Eu vou pausar aqui rapidinho e já volto pra falar com vocês. Voltei. Chegou, né, esses 16 pedidos no iFood, 2 no cardápio digital, totalizando 18. Para muitas pessoas, 16 pedidos é muito pouco, mas para mim que estava literalmente de olho, né, tive que fazer teste para saber o que dava certo na minha loja, o que não dava certo, tá melhorando, eu sinto que tá melhorando. Ó, já é o segundo pedido, tem 30 minutos que eu abri a loja, depois de passar o dia inteiro ontem com ela pausada, tá, produtos pausados e ela cumprindo o horário de funcionamento, beleza? A outra loja, gente, eu não vou mostrar pra vocês agora, porque ela tá bem desconfigurada, eu tô atualizando tudo nela, eu enfrentei um BO a respeito ao cardápio dela, que tava todo pausado, eu abria e não conseguia aparecer pros meus clientes o que aconteceu, sabe? Parece que eu tinha excluído o cardápio, só que na verdade eu não excluí. Lá no gestor, tava aparecendo que tava tudo ok, só que lá no iFood como cliente não tava aparecendo nada, tá? Então, é isso. Basicamente, é poucas coisas que eu tô fazendo, é só a taxa de entrega, só a entrega rápida, né? Quanto mais rápido você despachar o pedido, melhor, que o iFood vai entender que você tá dando conta da demanda, vai te mandar mais pedidos. Bilhetinho pro cliente, demonstra amor e carinho pelo seu cliente, tá bom? Todos os produtos, de preferência, sempre disponível, até porque se o cliente comprou hoje, gostou, e amanhã ele quiser de novo, não tiver, ele procura em outro lugar, tá? Que nem pudim. Pudim começou a vender bastante, então eu fiz, acabou domingo. Hoje eu já fiz mais uma fornada e por aí a gente vai repondo, tá? São coisas assim simples que se você fizer e manter, você vai ver que tem resultado, tá? E o resultado não vai vir da noite pro dia. Você tem que fazer, aplicar a taxa de entrega gratuita e esperar o iFood entender o que você tá fazendo. Você vai mexer no seu cardápio, tira um dia, mexe no cardápio inteiro, tá? Pra mim funciona mexer no cardápio apenas um dia no cardápio inteiro do que ficar mexendo picadinho, igual muita gente fala pra cada dia alterar um item. Não tem essa paciência também. Então, tira um dia, mexe no cardápio, edita o que tem de editar, descrição, tudo bonitinho, tá? E coloca lá bonitinho, organizado, de uma forma onde o cliente não precise ficar subindo tanto a tela, que acaba ficando cansativo. Um cardápio Netflix ele não vai querer, tá? E que tenha bastante opções também, não vai abrir com 2 opções, pelo amor de Deus. Tipo, bolo no pote de ninho, bolo no pote de brigadeiro. O cliente não gosta do bolo no pote, o que ele vai fazer? Ele vai sair, né? Basicamente, ele vai sair. Então, é isso. Eu vou mostrar pra vocês aqui como tá a minha loja. Vou entrar como cliente e depois vou entrar no meu gestor, tá? No cardápio, pra vocês verem como que tá a loja por dentro e por fora, tá bom? Pra vocês terem mais ou menos uma ideia de como fazer o cardápio. Vocês podem copiar, sei lá, se quiser o link, posso estar mandando para vocês. Vocês podem copiar exatamente como eu fiz, que para mim tá dando resultado. E lembrando que cada iFood de uma forma, cada algoritmo vai entender ali, né, de uma forma. Enfim,
Às vezes demora 2, 3 dias para poder ter resultado ou não. O meu, gente, juro para vocês, eu tirei um dia não, mas especificamente uma noite. Mexi no cardápio, mexi em preço, mexi em tudo. Coloquei em hashtag, né, lá em todos os produtos. Mexi em tudo que tinha que mexer. No outro dia começou a sair pedido. Mas assim, varia muito. Que nem na outra loja eu mexi e travou, né? Então, você tem que ver aí, adaptar, ver o que é melhor pra você. Pra mim, vale super a pena tirar R$ 2,50 do meu bolso para cobrir uma taxa de entrega. O restante está embutido no produto. O cliente, né, automaticamente pede por estar entrega grátis. Se ele gostar no próximo pedido, ele vai pedir e vai ter que pagar a taxa de entrega, tá? Que a taxa de entrega gratuita é somente para captar novos clientes, tá bom? Ficou meio confuso, que vocês sabem que eu sou meio doidinha para explicar as coisas, né? No meu jeitinho. Enfim, tocou outro pedido, agora eu vou lá montar. Fica aí acompanha aí como tá minha loja por dentro e por fora. E não esquece de deixar o like, sugestão de vídeo, tá? Eu tô olhando pra lá, meu Deus, a câmera tá aqui, Jô. É mania, gente, de deixar o celular ao contrário. Mas é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa sugestão de vídeo, tá? E eu só falo pra vocês aqui o que eu faço, tá? Lembrando que eu só venho aqui mostrar o que eu faço e o que eu tenho resultado. Já tentei muitas coisas, inclusive a campanha inteligente, não tive um bom resultado, tá? Então eu não iria vir aqui falar pra vocês a taxa de entrega gratuita tá sendo boa pra mim sem tá sendo, tá? Porque tá sendo ótima, vocês podem ver no vídeo anterior que eu mostrei 11 pedidos em um dia só, todos com taxa de entrega gratuita e nenhum com prejuízo devido à precificação estar correta. Jô, como que eu faço para precificar corretamente? Link na descrição de um vídeo onde eu explico tudo certinho, tá bom? Agora acompanhe o cardápio por dentro e por fora e é isso, beijão, até o próximo vídeo. Cliente, tá? Para mim mostrar para vocês como que tá aparecendo a minha loja dentro do iFood. Essa é a loja que tem mais doce do que coisas salgadas, tá bom? Lembrando que na outra loja eu tenho alguns pratos que estou vendo, fazendo teste se vai ficar ou não. Ó, essa é a minha loja principal. Ela tá com apenas 21 visualização, tá? Devido eu ter ficado um bom tempo abre e fecha, que vocês já sabem o porquê, né? Não vou repetir novamente. Meu horário de funcionamento de terça a sexta-feira, das 10 às 18 horas, tá? Daqui a pouquinho minha loja fecha. E sábado e domingo, do meio-dia às 10 horas da noite, tá bom? Aqui é o destaque, onde o iFood mostra os produtos que mais saem, tá? Quem pediu, repetiu. É uma categoria. Dentro dessa categoria, eu tenho mini bolo no pote. Tenho bolo no pote grande, tá? Que eu tô fazendo um teste também entre esses dois. O que sair mais eu vou deixar. Por enquanto tá empatado. Temos o nosso famoso empadão. Temos monte seu copo. E eu acabei de ver que o iFood não atualizou. Eu já disponibilizei pudim, tá? Mas não atualizou. Aqui temos a seção de brownie, tá? Lembrando que nenhuma dessas fotos aqui do brownie são minha. Só que eu tenho que trocar porque eu já tirei as fotos. Só faltou tempo ainda pra trocar. Copo da felicidade, como vocês podem ver, o mais pedido é esse de choconinho. E dentro dessa categoria, eu tenho os dois tamanhos, tá vendo? Que eu citei anteriormente aí no vídeo. 150 ml, 220 gramas, 200 ml, 300 gramas. O cliente escolhe o tamanho que ele quer. Ó, por que eu não coloquei duas categorias de copo da felicidade com tamanho diferente? Porque isso confunde muito a cabeça do cliente, tá? Às vezes ele acha que pediu um grande, chega um pequeno, porque ele pediu pequeno, enfim, aí dá aquela confusão. Então é melhor você colocar assim. Olha, meus bolos vulcão, maravilhoso. Olha que delícia, gente, este bolo de cenoura. No bolo vulcão, eu coloquei a categoria escolha o sabor da massa. Obrigatório, tá? Porque não dá pra adivinhar se o cliente gosta ou não. E aqui tem leve mais, pague menos, que eu quero adicionar bastante combos aqui, e a Coca-Cola. Agora vamos ver por dentro do cardápio como que tá, porque tem alguns itens que eu tive que pausar porque já acabou e eu não consegui repor. Ó, aqui temos 4 pedidos concluídos,
temos 2 pedidos em rota de entrega. E pelo cardápio digital saiu mais 2. Então, total no iFood saiu 6. Para quem ficou segunda e terça com a loja fechada, tá ótimo. E no cardápio digital saiu 2, mas o cardápio digital não vem ao caso. Joilza Martins, confirmando a loja certa aqui, porque às vezes eu confundo. Ó, promoções do dia. Essa aqui é uma estratégia que eu pensei hoje, aí eu comecei a criar, aí começou a tocar pedido, enfim. Ó, promoções do dia eu sempre vou colocar alguma coisa em promoção, de preferência sempre um combo com 2 ou 3 itens, tá? Aqui temos o pudim, que eu já vou despausar porque já tá disponível, tá? Eu consegui repor. O cone trufado não consegui repor, mas vocês podem olhar, ó, que não tem quase nada pausado no meu cardápio. Copo da felicidade maracujá com chocolate, acabou meu maracujá, então não tem muito o que fazer, né? Se não tem, tem que pausar. Antes você pausar do que o cliente pedir, você não ter e ter que cancelar, ó. Por dentro está da mesma forma que por fora, tá vendo? Vou passar bem devagarzinho para vocês dar uma olhadinha. Ó, quem pediu, repetiu. Aqui no complementos é para o cliente escolher a massa e o sabor. Então, vocês podem ver que eu criei uma. Calma, deixa eu fechar o complemento porque fica muito grande para ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 6 com bebidas, né? As bebidas nem conto porque só é um item que tem aí. Tem 6 categorias, 7 com a que eu criei hoje. Essas 2 categorias, 2 não, 3, bebidas, leve mais, pague menos e promoções do dia, eu criei hoje, tá? Nessa loja aqui, porque não tinha. Então, são 7 categorias com algumas variedades de produtos que atende todo o meu público, tá? Então, meu cardápio no momento está assim. Aqui dá pra ver melhor, fica mais bonito, né? Olhando como cliente. Caso você queira o link da minha loja pra dar uma olhadinha e colocar igual, pode, tá, gente? Pra mim tá dando super certo, assim. Sempre o menor preço para o maior. Olha, R$ 5,99, R$ 11,99, R$ 19,90, R$ 20,90 e aí R$ 32,90. Aqui do mesmo jeito, ó. Sempre o menor preço para o maior, tá?